Bia, não é todo dia que a gente dá notícia boa aqui. Infelizmente, a culpa não é nossa, a culpa é do mundo do jeito que ele é. Mas hoje a gente vai para Jerusalém porque a gente tem notícia boa para dar. Vamos chamar a Thalita Fernandes, nossa correspondente no Oriente Médio. Thalita, você está por aí? Bom dia. Tudo bem? Tô sim, bom dia, gente. Bom Hoje é um Participação dia que extraordinária. dá pra gente comemorar um pouco, né? A gente pode também sempre dizer o que vem, mas acho que hoje merece também muita dessa dor que vem sendo sentida por muita gente no mundo todo. É como se todo mundo tivesse recebido aí uma dose cavalar de um analgésico e dá para respirar um pouco aliviado. Foi muito bom acordar aqui e ver as famílias muito ansiosas em receber os seus. Claro que nem todo mundo pôde ter esse privilégio, mas ver as pessoas voltando, se abraçando, comemorando, gente chorando por bons motivos, é uma coisa muito boa. É. Então, Na vamos. madrugada de sexta, Israel e Hamas chegaram a um acordo para a primeira fase do processo de cessar-fogo no conflito em Gaza. A libertação dos reféns começou hoje de manhã, né, gente? Como tinha sido previsto. No final de semana todo, a gente ficou em um compasso de espera, aguardando que a qualquer momento fosse começar essa libertação, e foi hoje de manhã. Queria te perguntar, o que há de novo, Thalita, e como que está começando a semana aí na região? Bom, como eu falei, a gente começa, claro, com um respiro aliviado, por um lado, né? Claro, a libertação de pessoas dos dois lados traz um alívio para palestinos e para israelenses, ainda que isso seja lotado de nuances, mas a gente vê as famílias se juntando ali na praça em Tel Aviv, na praça que ficou conhecida como a Praça dos Reféns. Teve também, já no fim de semana, ali os dois representantes do governo Trump falando à população e falando sobre a libertação que viria. Do lado palestino também tem expectativa, serão mais ou menos 2.000 palestinos que foram levados por Israel. A gente não sabe exatamente em que circunstâncias, a gente não tem tantos dados, né? São muitas pessoas aí que não foram necessariamente condenadas, mas que foram levadas por Israel. E mais os presos que tinham sido condenados à prisão perpétua também devem ser liberados. A gente está vendo aqui na imagem a família de israelenses abraçando um dos reféns, 20 deles foram devolvidos. Existia uma forte preparação, tanto em termos de saúde, aí saúde física, mas saúde mental, e eu acredito que isso vai ser um trabalho aí de bastante tempo para essas famílias, para essas pessoas que ficaram em cativeiro. Então, ver essas imagens das pessoas chorando, das pessoas se abraçando, depois de 2 anos afastadas, sem saber, sem comunicação, é um grande alívio. Agora, uma coisa que eu queria trazer também, a gente, claro, tem muito menos imagens, no geral, na imprensa, do que está acontecendo na Cisjordânia e em Gaza, né? Nessa volta para casa dos palestinos que estavam aí sob custódia de Israel. Isso tem vários motivos. A gente viu o que aconteceu durante esse conflito, né? Não tem cobertura internacional na faixa de Gaza, e eu acho que isso transmite um pouco, né, da assimetria que a gente vê de tão pouca informação. A gente também não tem um governo unificado, né, na questão palestina para ter essa informação mais proporcional. Mas primeiro foram libertados aí os 20 reféns israelenses, e também agora há pouco eu estava acompanhando aqui o noticiário, estou acompanhando o dia todo, desde que eu acordei, da libertação tanto de palestinos que voltaram para a Cisjordânia, para o chamado West Bank, e também para a faixa de Gaza. Agora, também tem a notícia de alguns desses prisioneiros, de algumas dessas pessoas que estão sob custódia de Israel, que elas não vão voltar para território palestino. Elas devem ser extraditadas. E isso é uma coisa que a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo para entender quem e por quê e o que está acontecendo. E no meio de tudo isso, a gente tem também toda uma construção política, né? Nesse momento, antes de eu entrar aqui com vocês, eu estava acompanhando o discurso do Trump, que atrasou, que foi longuíssimo, está sendo longuíssimo. E depois desta fase da visita do Trump, sua comitiva em Israel, eles estão aqui em Jerusalém, na parte israelense de Jerusalém, partem para o Egito.
Uma coisa que eu queria trazer também, que a gente não sabia muito bem, era o que ia acontecer com o Netanyahu, se ele se juntava a essas lideranças políticas no Cairo, desculpa, não é no Cairo, em Sharm el-Sheikh, no Egito, ou não. Ele não apareceu na primeira lista de convidados, né, do governo egípcio. Aí o Trump, quando chegou, se apressou em transmitir o convite do presidente egípcio, e o Netanyahu soltou uma nota dizendo que não vai. Oficialmente, a desculpa é a questão de que termina amanhã uma série de feriados super importantes para a comunidade judaica, mas nos bastidores tem também todo um temor do que poderia acontecer, ou essa exposição do Netanyahu nesse encontro, e claro, como ele responde a uma série de acusações aí do Tribunal Internacional, se ele poderia sofrer algum tipo de retaliação ou mesmo ser preso, né? Então, assim, tem a questão das garantias a que ele poderia estar exposto a algum tipo de reprimenda. Primeiro, bom dia de novo, obrigada por estar aqui com a gente hoje, muito importante a gente ter você aqui nesse dia. Antes, a gente vai voltar a falar dessa questão política do Trump e do Netanyahu. Queria dar só um passinho para trás, para a gente colocar aqui na tela também o vídeo de chegada de ajuda humanitária com comida e outros itens de necessidade urgente a Gaza, né? São imagens muito impressionantes, né? Porque a gente vê o desespero da população em conseguir acessar esses mantimentos. E eu acho que é importante a gente lembrar que a gente está falando também de pessoas que estão deslocadas, né? Estão vivendo em áreas atualmente que não são as próprias casas e que começam a retornar para o que seriam as suas casas, mas que hoje, na verdade, muito possivelmente são escombros, né, Thalita? Então, é um dia 2, a partir de amanhã, ainda muito duro em Gaza, para a gente entender o que acontece. Com relação a essa chegada e a entrega de suprimentos, queria te perguntar um pouco como que está essa situação da população palestina nesse momento, qual tem sido também a reação de Israel, né, ao falar sobre a entrada de ajuda e a essa possível reconstrução de Gaza. Ótimo, Bia, é muito importante trazer esse ponto também, porque claro que a população fica aliviada, né, de não ter bomba caindo o tempo inteiro. Tem uma série de vídeos que são muito emocionantes, mas a gente sabe que nem tudo é um motivo de tranquilidade e alegria. A gente tem especialistas falando de quanto tempo, se tudo correr muito bem, e se o cessar-fogo de fato for permanente, e se os compromissos que foram firmados avançarem, o quanto vai demorar para que tudo seja reconstruído, né? A gente sabe que pelo menos entre 80% e 90% da infraestrutura foi destruída. A gente está falando de escolas, a gente está falando de hospitais, a gente está falando de pessoas que estão vivendo com consequências de saúde física e mental. A gente sabe que tem ainda uma limitação, o cerco a Gaza, ele não acabou, então a gente não tem a imprensa internacional entrando, e a ajuda também não está entrando de forma super livre. Claro que está entrando, antes não estava entrando, então é uma boa notícia. Respondendo a sua pergunta sobre como que o governo de Israel responde isso, eu acho que tem um ponto que o Netanyahu vai ter que explicar sobre tudo, né? A gente tinha o governo de Israel falando muitas vezes que o culpado por não chegar a alimento era o Hamas. E a gente está vendo que está entrando agora depois do acordo. Então, como é que isso vai ser justificado narrativamente e politicamente? Isso é uma grande questão. Eu estava assistindo pela manhã também uma entrevista aqui aos canais locais de um israelense que teve os seus pais mortos nos ataques de 7 de outubro. E uma coisa que me impressionou muito foi, diante de tanta dor, ele está liderando um dos movimentos para tentar despolarizar os dois lados, no sentido, isso aqui é um cessar-fogo, mas a gente já viu isso acontecer várias vezes, né, na história do conflito entre Israel e Palestina, a gente pode falar de mais de 100 anos de conflito, né, e a gente precisa mudar essa chave. Para mudar essa chave, as pessoas têm que se sentir mais seguras umas com as outras, né, uma convivência. Então também tem esse trabalho de como é que as pessoas vão lidar com isso. Em relação também à ajuda e à segurança da população na faixa de Gaza, vocês devem ter acompanhado por aí imagens do Hamas tomando as ruas com os rostos cobertos e armas em punho. E eu queria trazer essa imagem aqui porque ela pode ser lida de várias maneiras. Eu acho que não tem uma única forma de ler mesmo.
Uma das formas é tentar mandar um recado externo e outro interno. Quando eu falo externo, pode ser tanto para Israel, quanto vocês atacaram a gente por 2 anos e a gente ainda está aqui, ainda que haja muitas dúvidas sobre qual é a força hoje que o Hamas tem, mas também interno, porque a população não só está sofrendo, a população de Gaza, com a questão da falta de infraestrutura, da precariedade e do trauma que as pessoas estão lidando, mas também com uma questão de ataques das milícias. A gente tem aí milícias, pessoas que estão dentro de Gaza e que se opõem ao Hamas. O Hamas é uma força, um braço armado, mas é também um movimento político complexo, né, como só a palavra que muita gente usa, terrorista, não dá conta de explicar o que é o Hamas e o que o Hamas, como o Hamas atua, né, localmente. Mas eu queria chamar atenção para essa questão de... não dá para falar que é um fogo amigo, mas como tem ataques dentro de Gaza que não necessariamente vêm só de Israel, porque tem milícias, tem pessoas que estão contra o Hamas, então tem uma luta interna, e que muitas vezes, várias dessas armas podem chegar e chegam por mãos israelenses. Então, o Hamas também está tentando controlar quem colaborou com Israel nesses 2 anos. Então, a população tem muitas lutas para lidar, para além de todo o debate político, para além de se o Hamas vai ou não vai ser desarmado, quem que vai governar Gaza. Então, tem muitas coisas para a população lidar, inclusive internamente. Lembrando que as pessoas não concordam 100% em todos os casos. A gente tem palestinos que estão na faixa de Gaza e lidam com um certo tipo de realidade. A gente tem os palestinos que estão na Cisjordânia e lidam com outra parte da realidade. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco melhor da temperatura aqui. Eu sei que eu estou um pouco assoberbada com tanta informação, mas vão me perguntando o que ficou faltando e o que mais não está chegando e não está tão claro aí no Brasil, né? Então, primeiro eu queria comentar aqui a dureza dessas imagens, né? Assim, são 2 imagens de significado muito diferente, essas que a gente estava vendo. A alegria desse reencontro, e não tem como você não se emocionar com os reencontros, né? A outra família ali, essa família aí, a alegria desse pai. Eu tava assistindo a esse vídeo aí com vontade de chorar, aí pulou para o outro vídeo da fome e do desespero das pessoas em Gaza, e aí veio mais vontade de chorar também, e por razões completamente diferentes, né? Mas que bom que os reféns estão chegando às suas famílias, e tomara que essa situação que a gente esteja vendo aí, que a gente está vendo aqui agora, né, da fome, da miséria, que isso mude, e que o mundo tenha a decência de ser ágil em mudar, né, essa situação de quem está em Gaza, que é uma coisa atroz, né? É uma situação atroz. Mas queria falar um pouco da parte política, Thalita, com você, que é fundamental para essa parte aí, ela ter alguma solução. O Trump e o Abdel Fattah al-Sisi, não sei se eu falei certo, provavelmente não, o presidente do Egito, presidem hoje a cúpula para a paz em Gaza. Você já disse que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não vai participar, mas o Mahmoud Abbas, né, presidente da Autoridade Nacional Palestina, vai para o Egito. Afinal, como é que está isso e o que se pode esperar dessa cúpula? Qual a importância dela, Thalita? Pengui, existe muita esperança e muito ceticismo em torno dessa cúpula, né? A gente sabe que não só quem estava aí envolvido com a negociação mais direta vai estar lá, mas tem uma força maior. A gente está falando aí de lideranças da Indonésia, que é o maior país muçulmano não árabe, inclusive que as lideranças devem visitar Israel nos próximos dias, o que pode... que a Indonésia não tem, né, uma relação direta. Vamos ver o que acontece com as relações também com os países muçulmanos não árabes. Mais diretamente, o que está na mesa e o que a gente precisa entender? Eu gostaria de fazer uma analogia, que o que a gente está vendo hoje é um tratamento
para o sintoma. A gente não está vendo, por enquanto, o tratamento para a causa de uma doença, né? Se a gente quiser fazer uma comparação um pouco simplista, mas talvez a analogia ajude a gente a entender o que está em discussão em cada uma dessas fases. O cessar-fogo, ele para com essa dor imediata, né? Ele permite que comida chegue, ele permite que famílias se reúnam, ele permite que quem precisa passar por um luto duríssimo passe pelo luto, que a gente espera também que os restos mortais das pessoas sejam devolvidos, mas o que precisa saber agora é qual é a efetividade para que isso seja permanente, para que não se repita o que aconteceu, por exemplo, nos acordos de Oslo nos anos 90, ou mesmo quando a gente começou a discutir lá na década de 40 a partilha da região da Palestina, em que uma parte foi resolvida e a outra não, né? Foi criado o Estado de Israel e ficou pendente. Então, como é que fica a situação dos palestinos? Existia uma promessa e isso não foi cumprido até hoje, são mais de 70 anos. Então, a parte política precisa dar conta de responder essas questões, né? Como é que os palestinos vão ter direito de ter uma autodeterminação, de ter um governo que seja eleito democraticamente, um governo que represente a vontade deles. E aí, para tentar responder essas perguntas, ou para tentar pelo menos trazer nuances da complexidade, eu queria trazer o que aconteceu nessa manhã. Então a gente viu o Trump chegando, ele foi super ovacionado na chegada no Knesset, que é o Congresso israelense. A gente teve aplausos também ao Netanyahu, ainda que um pouco mais tímidos, eu diria assim. O Trump demorou muito para começar a falar. O Netanyahu falou em inglês e eu acho que isso é muito forte, traz um simbolismo muito forte. Ele está transmitindo uma mensagem para o Congresso israelense numa língua estrangeira. A gente sabe que ele fala inglês super fluente, quase como um nativo, ele cresceu nos Estados Unidos, mas eu acho que o que eu queria trazer com este simbolismo é a importância dos Estados Unidos e essa relação que a gente vai ter que entender. Como é que fica a relação Trump e a relação Netanyahu e como isso se liga a esses outros países envolvidos, porque a gente sabe que os conflitos no Oriente Médio, os desentendimentos no Oriente Médio, eles ultrapassam as fronteiras entre Israel e Palestina, né? Não necessariamente os outros países, os países do Golfo, concordam com todas as questões que o Egito, por exemplo, vê, ou que o Líbano, a Síria, os países do Levante veem. Então a gente vai ter que entender o que vem daí. A reunião em si, ela vai ser muito curta, ela vai ser simbólica para aplausos e fotos. Então a gente não vai conseguir entender muito bem o que vai acontecer nos próximos meses ou anos só pelo resultado de hoje. Mas ele pode trazer os simbolismos, como por exemplo, a ausência do Netanyahu, a presença do Trump, a presença de países que não são da região, mas estão se envolvendo. A gente tem da Armênia à Indonésia, como eu disse. O Macron já está por lá, e o fato de o Abbas estar pode ser uma boa sinalização no sentido de que a autoridade palestina ela ficou bastante excluída desse processo todo, né? O Abbas não pôde entrar em Nova York para a Assembleia Geral, e depois, quando as negociações aconteceram no Catar, a autoridade palestina ficou num segundo ou terceiro plano. E aí a gente vai ter que entender se os países que recentemente reconheceram a Palestina, se eles vão levar adiante essa proposta, né? E como é que fica a governança de Gaza, como fica a questão de quem vai comandar essa proposta do Trump de criar uma comissão, uma junta, seja lá o nome que a gente queira dar, de transição de paz. Hoje o Trump, na hora que ele falou com jornalistas, ainda dentro do avião presidencial, ele colocou em xeque a possibilidade do Tony Blair estar liderando essa comissão. E eu acho que isso é importante porque, desde que foi anunciado, o nome do Tony Blair ele incomoda pelo histórico dele, justamente com o que aconteceu na ocupação americana no Iraque. Então tem o incômodo dos países árabes, um certo trauma, uma certa restrição ao nome dele. Quando o Trump coloca isso em choque, eu acho que a gente pode ver que tem espaço para negociação. Então isso pode dar uma esperança de que vai ter mais pressão aí do Trump em relação ao Netanyahu. Outros pontos que eu gostaria de trazer aqui, durante o discurso do Netanyahu, eu acho que ele fez uma grande provocação ao Trump. Ele colocou na boca do Trump coisas que o Trump nunca disse e nunca colocou no papel, como, por exemplo, obrigado, presidente Trump, por apoiar a soberania de Israel nas regiões de Samaria e Judéia, que é a forma como os israelenses se referem
à Cisjordânia. Ou seja, nos 20 pontos do Trump, em nenhum momento se fala que Israel tem direito a controlar a Cisjordânia. Mas o Netanyahu trouxe esse ponto. Provavelmente isso vai ser um problema para o Trump, como é que ele vai se explicar ou como é que isso vai ser discutido lá no Egito e futuramente. Então tem vários sinais passivo-agressivos aí de Trump para o Netanyahu e Netanyahu para o Trump que a gente precisa entender como é que fica essa relação. Mais um ponto que aconteceu durante o começo da fala do Trump foi que a oposição israelense, dois membros da oposição israelense levantaram a voz e levantaram cartaz pedindo o reconhecimento da Palestina. Eles foram imediatamente retirados. Mais para frente, no discurso do Trump, ele falou, chamando o Netanyahu de Bibi, né, que é o apelido dele, o diminutivo, de uma forma um pouco mais carinhosa. Bibi, você pode ser mais gentil com eles são bons homens, você não está mais em guerra, você pode ser gentil com eles. Então, a partir dessa troca de farpas, um certo bom humor, que foi uma conversa, tanto o discurso de um quanto de outro, super elogioso, da grande relação, não tá tudo tão bem assim. A gente tem que ver como isso vai ser traduzido ali no Egito e no pós-Egito. Vamos ver o quanto a comunidade internacional permanece engajada em tentar achar de fato uma solução definitiva e que não seja só mais um band-aid para uma luta que se estende aí há muito tempo. Isso leva com que a população dos dois lados se radicalize, apesar de eu não achar que são radicalizações proporcionais, mas simplificando, é mais ou menos por aí que eu queria trazer essa leitura política do que pode vir pela frente.